Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 8. Evangelho de João 12, 1 a 8. Diz aqui a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Pai, nós necessitamos do Espírito Santo nessa hora, para que a palavra ela desça da mente ao coração, produzindo o efeito esperado, ó Deus, adoradores do Senhor Jesus. É neste nome que oramos. Amém. Estamos há 5 semanas da Páscoa, o que no calendário litúrgico é chamado de Quaresma. Desde a semana passada, o nosso cooperador Daisuke Hattori começou essa nova série. Período que é usado por muitos para reflexão, para preparação espiritual, para a celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto de hoje trata de um momento de rara beleza, que aconteceu na última semana de vida de Jesus. Nos meus estudos, em cima desse texto, eu percebi que ficou demasiadamente longo, de modo que eu decidi focar na figura central aqui, que é a Maria, e a sua contraparte, Judas Iscariotes. Portanto, não é esquecimento, é proposital, que eu não vou tratar de Lázaro, de Marta, e não e também da questão dos pobres, que trata o versículo 8. Tá? Eu estou fazendo um recorte dentro desse texto que já é muito curto. E esse texto suscita uma pergunta: qual é o preço da adoração? Começando aqui de Judas. Apesar desse nome, quem é que conhece alguma criança chamada Judas? Judas ficou com uma imagem muito ruim, por tudo que ele representa para nós. Mas acreditem, o sentido, o significado do nome dele é muito bom, É louvor ou elogio. Então é um nome bom, Não tem problema. Alguém mudou de ideia, vai por Judas, não é? Não, ok. É uma triste ironia, Alguém com um nome desse, no final se tornar um exemplo do que não ser, do que não fazer. Judas é o exemplo do não adorador. Judas. Eu não sei exatamente a frase, porque eu não li, eu ouvi do líder do Instituto Haggai no Brasil, o pastor Ebenezer Bittencourt. Ele diz assim, que quem serve a Jesus por dinheiro, cedo ou tarde, servirá ao diabo quando este oferecer mais.
Esse foi o caso de Judas. Começou como um discípulo de Jesus, e a gente vê pelos relatos nos evangelhos que por interesse, né? É alguém que de vez em quando passava a mão no dinheiro que não era dele, né? Que era para o ministério de Jesus. Então, quem começou servindo por esse motivo, a gente sabe, para negociar a entrega de Jesus, era questão de tempo. Como escreveu Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Basta ver Brasília, né, irmãos? Basta ver Brasília e o estado do nosso país. Então, uma questão que o texto suscita, sobretudo no coração dos não adoradores. Deixar bem claro, dos não adoradores. Quanto é razoável dar a Jesus? Até onde vai a adoração? Até onde pode a adoração de um crente? O texto diz que o protesto de Judas se deu por quê? Maria pega um frasco de nardo puro. Gente, nardo puro é algo que até hoje é caríssimo. Tem algumas pessoas aqui na igreja que acham que usa perfume muito caro, né? Alguém aqui tem perfume de nardo? Só para a gente saber. Não. Você não vai aparecer no YouTube, ladrão não vai te visitar, pode falar. Não, ninguém. Está aí uma sugestão, né, de presente, nardo puro. Ele é de uma planta herbácea que só dá nas montanhas do Himalaia. Pensa, se hoje já é complicado você buscar um negócio lá, imagine naquele tempo. Então é raríssimo, né, carérrimo, algo assim que ninguém comprava. Os historiadores dizem que quem comprava isso comprava a gotas. Gotas. E ela tinha 1 libra, quase meio litro. Imagina só. Né, comprando gota, quanto tempo essa mulher não levou? Era quase que uma aplicação financeira, né? Ia guardando, e muito dinheiro. E esse tanto, segundo o próprio Judas, porque de dinheiro, ele não entendia muito de adoração, mas de dinheiro ele entendia, né? Ele falou assim, olha, vendendo daria para a gente arrecadar 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador braçal de um dia. Então você imagina 300 dias ou 10 meses de salário, né? Eu acredito que o poder de compra era muito mais do que o salário mínimo de hoje. Eu fazendo os cálculos, grosseiramente, daria 15 mil reais. Né? Preço bom, né? A sua esposa merece, eu acredito. 15 mil reais, mas deveria ser muito mais naquela época. Então Judas protesta. Está certo, gente, que nesse caso específico aqui, em João, ele protestou porque isso não foi vendido, o dinheiro não entrou no caixa, ele não pôde auferir lucro pessoal. Não conseguiu colocar dinheiro na cueca. Né, numa linguagem mais nossa hoje. Agora, vamos fazer justiça. Não foi apenas Judas. Se você ler as passagens paralelas, por exemplo, lá em Mateus, vai descobrir que nesse mesmo texto, os outros discípulos também protestaram. Não porque queriam ganhar dinheiro, mas acharam extravagante demais. Era dinheiro demais. Não precisava. Né? Soava como exagerado. E aí a gente pergunta aqui, o que é exagero? Porque quando a gente fala assim, é exagerado, aí depende, ou não é? Depende. Por exemplo, a comer. Um Big Mac é exagero? Depende. Se é o mendigo na porta da padaria pedindo, você fala, não, é demais, não precisa de um Big Mac. Né? É exagero. Agora, um rodízio na churrascaria Barbacoa, é um exagero? Depende, se for para mim, não. Principalmente se você quiser chamar o pastor para depois do culto,
Eu acho que está muito bom, até modesto. Então, o que é exagero? Quanto é o mínimo necessário para Deus? O que é aceitável, né? A partir de quanto é exagero? Ou então, quanto que eu vou dar que deixou sem de ser razoável, é mesquinharia? Será que existe uma linha para a gente estabelecer? Ah, pastor, mas aqui tem gente que ganha um salário mínimo, né? Não dá para falar em valor absoluto, não é igual o senhor que ganha $5.000 de salário. Opa, escapou. Outras perguntas em matéria, sabe, quando a gente envolve dinheiro e adoração. E perguntas que são comuns na cabeça do não adorador. Eu devo mesmo dar o dízimo do meu salário? Será que além do dízimo eu devo dar alguma oferta a mais? Quanto eu devo ofertar? A oferta missionária. Já pergunto, né, eu posso abater do meu dízimo? Ou devo dar à parte? São perguntas relevantes, muito importantes no coração de um não adorador. Porque o não adorador, ele é controlado pelo dinheiro. Ele tem o dinheiro, mas o dinheiro que o controla. Ele não controla o dinheiro, né? Ele serve o dinheiro. O dinheiro se torna uma divindade. A Bíblia chama de mamon, né? É uma entidade mesmo que domina. A gente sabe que hoje em dia tem gente que mata por dinheiro. Destrói a sua dignidade por causa do dinheiro. O dinheiro é algo que é perigoso, né, quando ele nos controla. Já o adorador, ele tem uma relação muito diferente com dinheiro, com posses, com bens materiais. E a gente vai ver através dessa Maria, né, que era e foi sim uma adoradora. O que ela nos ensina? Eu não sei quantos aqui já assistiram aquela série muito bacana chamada The Chosen. Eu nunca assisti completo, eu confesso, né? De vez em quando aparece um recorte. E essa semana, veja só, eu assisti justamente um recorte que trata dos momentos anteriores à unção dos pés de Jesus por Maria. E me chamou a atenção a conversa de Maria com Marta, né? Um pouco antes. E a conversa rola mais ou menos assim: queria que tivesse uma forma de retribuir. O que podemos dar para alguém que pode reanimar mortos? Que multiplica pães e peixes lá em Decápolis? Do que ele poderia precisar? Perguntas retóricas. A resposta é muito simples. É muito fácil. Nada. Nada. Portanto, queridos, adoração não tem nada a ver com eu suprir alguma carência de Deus. Não tem nada a ver com isso. Acredite, mesmo o louvor aqui, talvez você veio hoje e falou assim: eu estou com raiva. Eu já vi gente falar assim: eu estou com raiva de Deus. Estou com raiva de Deus. Eu também não vou cantar. Todo mundo vai cantar, eu vou ficar quieto aqui. Tem gente que ainda finge, né? Para não pegar mal, mexe os lábios. Não vou nem fingir hoje, eu vou ficar com a boca fechada. Qual que é a intenção de uma pessoa dessa, né? Ai, vou deixar Deus carente. Deus vai ter que conversar com o arcanjo Gabriel. Falou assim: você viu? Ele nem adorou eu hoje. Gente, isso é besteira. Deus não vai ficar nada carente, não vai ficar numa crise, porque você não adorou, se você não louvou, se você não contribuiu, isso não tem nada a ver com Deus. Deus tem tudo. Qualquer coisa que eu e você façamos, fácil ou difícil, pequeno ou grande, simples ou elaborado,
não suprirá uma necessidade sequer de Jesus, por uma simples razão: ele não precisa de nada. Como eu vou poder ajudar Deus? Por exemplo, com meus recursos financeiros. Se o Senhor deixa claro que tudo que existe, inclusive no seu bolso, aqueles milhões que você tem guardado no banco, eu sei, tudo é dele. Ageu capítulo 2, versículo 8. O que diz o texto aí? Tanto olha, tudo. Prata ou ouro aqui é uma maneira dele dizer: todas as riquezas me pertencem. Amém ou não? Amém. Por isso não faz nem sentido um adorador falar assim: eu devo dar o dízimo, não, então eu dou o dízimo, os 90% é meu. De quem é os 90%? De Deus. Se você é um adorador, é de Deus. O crente pode usar os 90% como ele quiser? Sim ou não? Sim. Pode. Mas tem um jeito certo e errado, sim ou não? É. Porque se é de Deus, 10% simplesmente o adorador fala assim: isso aqui eu não vou gerir sobre esse valor, é 100% Deus. 90% com a sabedoria que Deus vai dar, eu vou fazer a gestão. Eu não posso fazer do jeito que eu quero. Tem crente que no final do ano fala assim: Senhor, eu vou pegar metade desse salário aqui. Metade não, né? 45% dos 90%, eu vou fazer uma fezinha. Se o Senhor me abençoar e eu ganhar nessa cena, eu prometo que metade eu vou dar para o Senhor. Eu vou sustentar missionários lá fora. Eu vou... Essa igreja que tem que reformar, Deus, eu vou bancar a reforma da igreja. E quando o crente fala assim, Deus fica olhando lá do céu e fala assim: meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Eu vou abençoar, né? Ele vai ganhar a cena. Tudo é de Deus. Então, quando o crente oferta, ele diz: não tem nada a ver com Deus precisar, não tem nada a ver, Deus tem tudo. Aliás, já é dele. É igualzinho você, mãe, quando você tem filho pequeno. Lembra quando o seu filho era pequeno? Dom Teruco lembra. A Alessandra ia para a escola, chegava em maio, ela sabia. A professora vai pedir dinheiro para comprar presente para ela mesma. Se mãe, eu esse dinheiro, Dom Teruco dá o dinheiro para a Alessandra. A Alessandra ia lá, comprava o presentinho, né? A professora ajudava, embalava, ela com toda a alegria falando assim: é para a senhora, mamãe. Dona Teruco gostava ou não? Eu acho que gostava. Mas ela já era dela, gente. Né? Mas a questão é que passou pelo coração da Alessandra e chegou até ela. Não é uma questão de valores. O que eu posso fazer para ajudar Deus? Uma vez os discípulos, lá no final, quando Jesus, eles já estavam no Getsemane e os soldados vieram juntamente com os sacerdotes para prender. Os discípulos queriam defender Jesus. Vejam só, né? Comedores de arroz e feijão, querendo defender Jesus. Um saca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus repreende, manda guardar a espada, e o que ele fala? Versículo 53, Mateus 26, 53. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Deus não precisa de ajuda. Ele tem anjos, uma infinidade de anjos que pode fazer... Gente, um anjo fez aquele estrago todo no Egito, imagine 12 legiões de anjos. Ele está falando assim: eu tenho todo o poder, eu não preciso de ajuda. Guarde essa espada, vocês entenderam nada, nada. Então do que Jesus precisa? O quê? Tentando responder a pergunta fictícia, mas plausível, que Maria teve com Marta. O que eu poderia dar para ele? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo e de tudo que nele há. O eterno, aquele que é soberano sobre tudo e todos, segundo a palavra de Deus. Aquele que tem na concha de suas mãos os mares e os oceanos. Aquele que é capaz de medir com o palmo da sua mão. Vejam só, o próprio céu. Aquele que conhece
o peso, a medida de todos os montes e montanhas de todo o mundo. Aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu próprio nome. Do que ele precisa, irmãos? Do quê? Como poderíamos suprir aquele que de nada necessita? Ele é o Deus dos céus e nós somos mortais aqui na terra. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E nós não suportamos ficar 3 dias sem água. A gente sucumbe. Não aguentamos ficar 5 minutos sem respirar, que nós morremos. Nós não somos páreo com todo esse tamanho a um vírus que tem nanômetros de diâmetro. O que nós somos? Nada diante desse Deus. Como a gente pode servir a esse Deus que de nada necessita? Sendo que é dele que nós necessitamos e é ele que nos supre cada uma das nossas necessidades. Maria ofereceu o seu próprio coração, uma demonstração de amor sem medida, de modo absoluto. Nós temos 3 registros da Maria Madalena nos evangelhos, 3 registros. O que dá pistas, sabe, no processo da formação dessa adoradora. O primeiro registro, a gente não vai ler aqui, tá? Depois, se está anotando, você lê em casa. Lá em Lucas 10, a partir do verso 38, a gente vê Jesus lá na casa deles, de Maria, Marta e Lázaro. Aquele episódio famoso, né? Que a Marta reclama que Maria não estava trabalhando. Por quê? Porque a Maria era vagabunda, gente? Não, certamente não era, né? Vocês sabem, até hoje, a casa, a arrumação da casa, a disposição dos móveis, a limpeza, tem a ver com a identidade de uma mulher. Por isso que nenhum homem casado sabe. Quem está mais tempo sabe, e quem vai casar fique sabendo, né? Seu pescoço pode rolar se você inventar de levar um amigo na sua casa sem avisar a sua esposa antes. Não é? É verdade ou não? Tem gente que tem alguns aqui que tem cicatriz no pescoço. É isso aí. Agora aprendeu. Porque tem a ver, em toda cultura é assim. A casa é uma extensão, é um espelho da mulher. Portanto, Maria certamente se preocupava com essas coisas. Mas ela tinha prioridades. Quando se tratava de Jesus ali na casa dela, isso tudo mais era secundário. Ela priorizava Jesus, ela ficava aos pés de Jesus, ela se deleitava com a presença de Jesus, ela queria ouvir Jesus. Maria amava Jesus. Sem falar que a linguagem de amor dela certamente era o quê? Tempo de qualidade. Meu mestre está aqui. O que aqueles discípulos todos vão pensar? Né? Porque certamente Marta não vai dar conta, deixar tudo certo. Porque Lázaro era um bagunceiro igual o seu marido, deixava tudo meio espalhado, toalha molhada em cima da cama, e Marta ainda dá conta. Maria não ajudou, a coisa ficou. Não está na Bíblia, gente. Não está na Bíblia essas coisas. Eu estou falando, acredita. Muito bem. Jesus era a prioridade dela. Mas certamente na vida de ninguém, nem dela, que era íntima de Jesus, tudo eram flores. Havia dias tristes e alguns terrivelmente tristes. E aí surge, né, o próximo episódio lá em que eles estão. Né, João capítulo 11, nós também não vamos ler. Você pode ler com calma na sua casa. É bem conhecido. Mas veja bem, Jesus era íntimo. E sabe, a gente tem a gente tem uma crença, ainda que a gente, mas no fundo, acho que todos nós pensamos assim: se eu andar colado com Jesus, se eu for íntimo de Jesus, né? Jesus viver na minha casa, nenhum mal vai acontecer. Ou você espera algum mal? A gente espera, né, que nada aconteça. Se você vai fazer um trabalho missionário, né? E você vai com um carro e você ora antes, você acredita o quê? Que nada vai acontecer com o carro. Né?
Eu também sempre acreditei nisso, mas muitas vezes não deu certo. Né? Não é que não deu certo, Deus tinha outros propósitos. Uma vez nós pegamos a Kombi. Lá em Cuiabá a gente ia fazer um trabalho em Cáceres, 215 quilômetros, lá no limite do Pantanal Mato Grossense. Né? A nossa igreja lá, ponto de pregação, era igual aquela música, só tinha teto, mas não tinha nada. O chão era de terra, tinha um buraco da janela, mas não tinha janela. Né? Tinha um buraco da porta, mas não tinha porta. Era essa a nossa igreja lá. Fazia um trabalho. O pessoal lá, o único que tinha veículo, ele tinha uma carroça. Era desse jeito. E a gente foi lá e fazer batismo. Levamos jovens da igreja, entramos na Kombi e foi uma benção. Né? Na volta, ainda tinha um compromisso de dar um estudo lá em Cuiabá. No meio do caminho, não é que a Kombi pega fogo. Gente, não é só estragar. Né? Deus podia pelo menos, nesse tipo, sei lá, quebrar uma peça. Mas pegou fogo. Pegou fogo. Mas graças a Deus, parou bem na frente do posto de gasolina, deixamos ali. Eu falei, e agora para voltar? Né? Foi uma das experiências mais bacanas. Depois que acontece, né? Na hora nunca é bom. Na verdade, tudo que é ruim de passar é bom de contar depois, né? Na volta, sim, eu estava com os jovens. Se eu estivesse sozinho, vá lá, mas minha esposa estava junto, os jovens da igreja estavam juntos, e eu não queria que fosse uma experiência traumática. E sabe de uma coisa? Você sabe que eu sou disciplinado, eu nunca atraso nos eventos, nunca. E Deus sempre tem honrado o meu compromisso com Ele. E eu falei assim, vai ter que acontecer alguma coisa. Né? Não deu, e os caras do posto de gasolina falaram, aqui ninguém para, porque é rota do tráfico. O pessoal tem medo. Né? Passou ali e falou assim, não adianta pedir carona, ninguém para. Mas tá bom. O primeiro caminhão que passou, eu fiz sinal e ele parou. Era um caminhão carregado de banana verde e um cachorro atrás. Todo mundo subiu, sentou nas bananas. Né? Foi uma cena assim, muito bonita de ver o pastor com as ovelhas nas bananas. E a gente foi voltando, cadê o carona? Parou perto, né, do módulo policial, porque não pode andar em caçamba. Eu falei assim, ainda está muito longe da igreja. Primeiro carrão bonito, igual uns que a gente tem na igreja, né, uma SUV. Eu falei assim, vai ser difícil, mas eu vou arriscar. Fiz sinal, falei assim, olha, nosso carro ficou quebrado lá atrás, tem jeito? Ele falou assim, não, sobe aí. Levou até a igreja. Só que pela minha falta de fé, eu liguei para os irmãos do estudo, cancelando, falei assim, olha, não vai dar. Mas foi carnalidade minha, porque quando o carro chegou lá na minha casa, faltava ainda 10 minutos para dar o curso. Foi uma experiência boa, né? Os nossos jovens cresceram muito com isso. Muito. Então, tem coisa que acontece e você entende o propósito depois. Tem coisa que acontece logo depois você dá o glória, mas tem coisa que acontece até passar, é tenso, né, irmãos? Até passar não é fácil. E um dia, Lázaro ficou doente, ficou terrivelmente doente. E a gente sabe, Jesus é o cara que curava. Se alguém podia curar, então chamaram Jesus, não nem chamou o farmacêutico, não é nada. Chamou Jesus, um dia não veio, 2 dias não veio, 3 dias não veio, morreu. Jesus não apareceu, olha só que tenso. Jesus não atendeu o chamado delas. E morre. Se Jesus quisesse chegar a tempo, ele teria chegado sim ou não? Você já fez essa pergunta? Às vezes a crente não verbaliza por causa do seu pudor evangélico, né? Mas às vezes você fala assim, puxa Deus, no coração, né? Se o Senhor quisesse, o Senhor poderia ter deixado eu passar nesse concurso. O Senhor poderia ter impedido, né, disso acontecer. O Senhor poderia ter dado um outro rumo. E nessa hora, quando a gente tem certeza que Deus poderia ter feito alguma coisa e não fez, é a hora da encruzilhada. O crente, ele tem 2 caminhos para tomar. Ele pode ficar amargo, ressentido com Deus. Ou então tomar o caminho de Maria.
a despeito da dor que ela estava sentindo. Enterrou o irmão dela. Talvez da confusão na cabecinha dela, né? Por que uma coisa ruim acontece com gente boa? Por que Deus não agiu? A gente não sabe. Quando você chegar no céu, você pergunta. Essa dor que lacerava a alma dela. Ainda assim, Maria foi até Jesus. Foi se refugiar em Jesus. Ela foi chorar com Jesus e encontrar acolhimento na presença de Jesus. E foi justamente na hora mais escura da vida dela. Ao invés de desistir de Jesus, ela se agarrou a Jesus. Ao invés de se revoltar contra Jesus, ela se curvou na presença de Jesus. E assim, ela testemunhou um dos maiores milagres que Jesus fez antes dele morrer. Ele transformou o pranto de Maria numa alegria indizível, porque ele trouxe o Lázaro da morte para a vida. E a gente vai vendo Maria, tendo o seu coração de adoradora sendo formada, sendo forjada por Deus. E agora, no texto de hoje, aqui em João 12, nesse momento sagrado, a alma de Maria já tinha passado por muitos. Veja bem, a Bíblia registra apenas esses dois, mas pelo nível de intimidade que Jesus tinha, certamente muitas outras vezes. Né? João, ele escolheu dois momentos aqui, o terceiro momento da vida desses três irmãos para registrar. Então, durante todo esse processo, a essa altura aqui em João 12, na última semana de vida de Jesus, a alma de Maria, depois de tudo que passou, que viveu, que experimentou, ter experimentado o amor de Jesus, nesse ponto, está transbordando. Pensa numa mulher que está cheia, mas cheia num ponto que vazava dela. Resultado, sabe o quê? O adorador é aquele que antes de mais nada entendeu o amor de Deus. Porque João, na sua carta, ele diz o quê? Esse mesmo João que escreve o Evangelho, lá na sua primeira carta ele diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O crente, quando ama a Deus, ele está respondendo ao amor. O crente nunca é o primeiro a amar. O crente nunca toma a iniciativa, nós sempre respondemos. O crente é como se fosse um eco. O amor de Deus bate aqui e nós devolvemos lá. É o crente que entende esse amor. E a Maria tinha entendido. Quem muito foi amado, muito pode amar. Quem muito foi amado, mas não entendeu, esse não sabe adorar. Porque todos nós somos amados por Deus. A vida de Maria nos ensina, sabe o quê? Só quebra o vaso de alabastro quem no dia a dia aprendeu a ficar na presença de Jesus. Quem não anda na presença de Jesus jamais vai entender o amor de Deus. Só adora com o nardo puro quem na hora da dor confiou e não se desgrudou do Senhor. Só perfuma com honra a Jesus quem aprendeu que na hora da alegria Jesus é Deus. E na hora da dor, da angústia, da perda, da viuvez, da escuridão, da perplexidade, Jesus permanece sendo Deus. E por isso, por continuar sendo Deus, a despeito da circunstância, merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória, da nossa adoração. Maria é uma mulher que entendeu, porque ela andou com Jesus no vale da provação. Ela conseguiu escalar o monte da adoração. Nossa irmã Maria chegou lá, queridos. Ela foi uma adoradora. Eu prego com convicção tudo isso, sabe por quê? Porque eu creio nisso. Porque eu aprendo com Maria. E eu vou dizer, eu acordei hoje às 3 da manhã porque eu perdi o sono. Sabe por quê? Porque eu estava amarelando. Eu não estava confortável para pregar essa mensagem.
porque ela é muito maior do que o pregador. Eu estou gabaritado para pregar sobre esse assunto. Mas eu quero chegar lá, com todo o meu, eu quero. 3 da manhã eu perdi, falei assim, Senhor, eu não posso, quem sou eu para pregar isso? Mas é a palavra de Deus, e Deus é merecedor de tudo isso. Assim aqui temos em Maria, no seu momento mais solene, na presença de Jesus, derramando todo o seu coração. A gente aprende que quando ela vertia o nardo nos pés de Jesus, era a própria alma dela que estava sendo derramada ali nos pés, pegando o que ela tinha de mais precioso e entregando, sabe, como libação a sua vida, lavando os pés do seu amado Salvador. Versículo 3, repetindo aqui, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Qual que era o contexto de Jesus? Ele estava sendo implacavelmente perseguido pelos religiosos. O povo não estava entendendo a sua missão. Os discípulos, ele sabia logo mais, todos eles, um a um, ia debandar. Judas, que comia do mesmo prato que ele, andou 3 anos com Jesus, dormiu com Jesus, iria traí-lo por 30 moedas de prata. Jesus estava vivendo a sua última semana antes de partir. E no meio dessas coisas feias todas, dessa ambiência diabólica, surge Maria. A única coisa bonita que acontece em todo esse tempo, Maria, uma adoradora. E sabe que ela não tinha noção que se ela não tivesse aproveitado a oportunidade, o trem teria passado e já era. Há oportunidades que Deus nos dá para honrarmos a Ele, que são únicas, que não tem uma segunda chance. Lições que a gente vê aqui. Um adorador, ele não é dominado pelo dinheiro, ele é livre. E tudo que tem está sob o comando e a serviço de Deus. Tudo, tudo. Havia muitos naquela casa, naquele banquete, mas apenas Maria adorou. E não eram qualquer um, gente. Não eram fariseus, não eram escribas, eram discípulos. A gente pode ser discípulos com tantos outros e não ser um adorador. Misericórdia. A adoração pode escandalizar os próprios crentes. O adorador, ele está suscetível a críticas. Já pensou? Não por fazer o errado, mas por demonstrar um amor extravagante por Jesus Cristo. Na adoração, só há espaço para 2. O que recebe a adoração, que é Jesus, e o adorador. Não tem espaço para espectadores. Todos os demais naquela sala estavam assistindo. E mesmo assistindo, não estavam entendendo nada. Porque a adoração, em última instância, é uma coisa íntima, particular. É eu e Deus. É você e Deus. Não fique esperando que as pessoas entendam, que as pessoas aplaudam. Não vai ser poucas vezes, você vai ser criticado por amar a Jesus com um coração de adorador. Na adoração, Jesus se alegra. Jesus recebe. Nós não temos noção como aquilo deve ter alegrado o coração de Jesus, Maria. E então, queridos, não há medida, viu, para adoração a Jesus. Não há o máximo, não há o máximo para aquele que de fato ama Jesus. Muito bem,
O certo seria agora falar o quê? Volte para casa e seja um adorador. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque para um adorador não há necessidade. Ninguém precisa falar assim, Neymar faça gol, né? Ele é goleador. Não precisa falar para um adolescente, né? Pode repetir 3 vezes, ele vai fazer 4. São coisas naturais. Na verdade, quem não adora é que não é um adorador. Então a questão não é aprender se eu sou ou não sou. A questão é eu me tornar um adorador. E sabe, queridos, eu aprendo com Maria que esse é um processo. Para ser um adorador é necessário, antes de mais nada, conhecer o objeto da adoração. É relacionar com Jesus Cristo. Maria conheceu Jesus. E a gente conhece as pessoas nos dias alegres e nos dias não alegres. Nos bons momentos e nos momentos que são péssimos. Naquelas horas que parece que o céu desceu. E naquelas horas que parece que a gente está no meio do inferno. Maria passou por tudo isso. E por ter passado tudo isso e conhecido o caráter daquele que ela adorava, o coração dela foi capturado por ele. De modo que Jesus era uma obsessão na vida dela. Tem gente que fala assim, eu não gosto que as pessoas falam assim, você parece que virou um crente fanático. Gente, se ser fanático é colocar Jesus em primeiro lugar. Esse é ser obcecado por Jesus. É se você falar de Jesus o tempo todo. É no trabalho, fora do trabalho. É se você é aquele que não importa onde você está diante do alimento, você quer agradecer a Deus por isso. Então eu quero ser um fanático. Eu quero ser conhecido por um fanático. Porque não tem como conhecer a Jesus de verdade e não amá-lo. Não tem. Tem gente que fala assim, pastor, o meu filho tem essa cara assim de bandido, mas tem um coração bom. Se o senhor conhecer ele, o senhor vai ver que é. E eu acredito. Né? Fala assim, coloca uma máscara no seu filho e eu quero conhecer o seu filho. Mas é conhecer. Conhecer. Então, se você percebeu que ainda não é um adorador, o convite, antes de mais nada, que precede ao ser adorador, que é conheça a Jesus. Permaneça com Ele, dia e noite, sorrindo ou chorando, tendo vontade ou não tendo, na vitória ou na derrota, conheça a Jesus. Porque ninguém adora quem não conhece, mas quando você conhecer a Jesus, então não vai ter como. O seu joelho vai se dobrar, a sua testa vai colar no chão. E nas horas até mais escuras, você pode chorar, mas você vai fazer como Jó, que ele disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Você que está vivendo esses dias não ensolarados, dias trevosos, dias que parecem desmentir a bondade de Deus. A coisa está difícil. Eu sei, você crê em Deus ainda, você não estaria aqui. Mas você está vivendo esses dias. Eu quero orar por você nessa manhã. Você pode se colocar de pé. Você, Senhor, os dias estão difíceis. Mas é nesse dia que eu quero te adorar. Chorando, eu quero te adorar. Então você vai conhecer faces de Deus, que somente quem atravessa esses momentos é que experimenta.
Senhor nosso Deus, reconhecemos a Tua presença no meio de nós. Alguns já estão sentindo a Tua presença, mas mesmo aqueles que não sentem, reconhecem a Tua presença, porque a Tua palavra nos garante, e Tu és um Deus que não pode mentir. O Senhor está no meio de nós, e de maneira muito particular, Senhor, envolva, Senhor, os Teus filhos e filhas nessa manhã, que estão de pé na Tua presença, para serem envolvidos, abraçados pelo Senhor. Ó Deus, nessas horas difíceis, o sol teima a não dar as suas caras. Ó Pai, o frio faz estremecer a alma. Ó Pai, tudo parece ser o contrário, mas louvado seja o Senhor. Estão aqui porque creem no Senhor e querem passar, atravessar esse tempo, na certeza de que o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã, porque não há dor, não há tristeza que dure para sempre, e não há dia bom. O favor do Senhor, a bênção que uma hora não suja, com toda a sua força. Então Deus, comunica e sustenta, Senhor, as tuas filhas, até, ó Deus, que o Senhor visite, com um fato novo, com uma porta de escape, com uma provisão necessária, com uma transformação de realidade. Deus, em nome de Jesus, confirma, Senhor, ó Deus, no coração das tuas filhas, para que não seja apenas a fé. Espírito Santo, se o Senhor agradar, visite, que elas também possam sentir de alguma maneira a tua visitação, em nome de Jesus. Todos coloquem-se de pé, por favor. O convite do Senhor para todos nós, o convite que Maria faz para nós é: vem, seja um adorador. Esta é a hora, que hora? Sempre. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém.